Salve, salve, queridos alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. Já é a aula 9. Eita! Semana que vem nós teremos prova. Tá bem aí. Já estamos terminando a primeira unidade. Tá bom? Então procure fazer anotações de tudo que nós estamos falando. Procura prestar atenção na aula, tá bom? Porque a história de Rondônia ela é muito rica. Claro que o que nós falamos aqui é apenas o despertar para a tua curiosidade e você fazer pesquisas, procurar mais informações e aumentar aí o teu conhecimento, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a descoberta do látex, a borracha. Nós chamamos hoje, na verdade, o ouro branco, que foi lá do passado. Temos o ouro amarelo, que é o metal, e o ouro branco, que era a borracha, muito, muito cobiçado no passado, tá bom? Porque tem lá os seus percalços. Segue comigo no quadro aí. Isso, olha que imagem bonita, nossa lâmina de entrada, né? Veja lá, a aula que nós vamos abordar hoje é essa, a descoberta do látex, da borracha, tá bom, aluno? Como foi que se deu essa descoberta? Vocês vão entender na explicação. Nós já estamos na aula 9.1, a EV, nome que os nativos chamavam a borracha. Olha só que legal. Também nessa aula vou falar um pouco sobre Fresnel e Lacodamine. Os caras que começarão a fazer a liquefação da borracha. Eu vou explicar o que é isso também. A borracha, ela entra na economia amazônica a partir de 1824. Vocês vão entender na minha explicação. Então, não saia daí, preste bem atenção e procure anotar tudo. Fechou? Começamos então. Há quem afirme que o uso do látex vem bem antes da existência de Jesus Cristo. Sabia disso? E se hoje nós estamos em 2024, nossa, antes desse tempo já se tinha ouvido falar da borracha. Os astecas, por exemplo, utilizavam para pinturas de murais. E olha só, um desses murais se encontra hoje no Museu Nacional do México. E aí eu trago para vocês a imagem do museu. Olha aí, o Museu Nacional do México. Vocês estão vendo aí. Claro que em escavações arqueológicas, os arqueólogos encontraram esse artefato e com isso a datação vai dizer o período que de fato ele existiu. Através do carbono 14, a gente chega nisso. Professor, como que a arqueologia ela consegue trazer esse material? É um trabalho ciclópico. Você imagina esse bloco de rocha que foi esculpido, em qual foi o local que foi encontrado? Desenterrado. E aí, todo o cuidado é pouco para não trincar, para não quebrar, para não danificar. E aí acaba trazendo, se guarda, depois coloca em exposição. Olha só essa mandala aqui. Então, claro que utilizam ferramentas de última geração e trazer esses mosaicos para uma exposição, cara, é incrível. Observe aqui que as pessoas estão sentadas, olhando para esse mosaico, essa mandala. Olha a riqueza no trabalho que foi feito essa mandala.
Professor, eles esculpiram com o quê? Existia uma ferramenta específica para poder esculpir na rocha. Hoje, o homem não consegue fazer isso. Até consegue. Ali em Minas Gerais, Mato Grosso, ainda temos pessoas que têm essa habilidade de esculpir em rocha, de facear a rocha. Quando você faz uma escultura numa tábua, que nós chamamos de... tem um nome. Artesanato, né? Quando você vai com o formão ali, tirando e tal, você imagina numa rocha dessa daí. E um detalhe, hein? Milimetricamente o mesmo tamanho. Louco, né? Pois é, cara. O bom da história é isso, que você pega uma imagem dessa e você consegue fazer uma boa leitura. O entendimento de todo o seu contexto. Avançamos. Olha lá. Essa aqui é a borracha. Quando você olha assim de primeira mão, acha que é um bocado de tartarugas, né? Tracajá, bicho, para jogar lá. Acha que é bicho do mato, bicho de casco, perdão. Essa imagem, ela foi feita aqui em Porto Velho e próximo da escola Saul Benesbi. Lá em cima, né? O chamado ouro branco. Agora, professor, por que está assim? Vou explicar. Elas eram cortadas no meio. Essa é uma borracha de um processo de defumação. A borracha de prensa é outra, porque a borracha defumada, depois ela vai ser cortada. Ou seja, ela é assim, ó. Eu vou desenhar ela assim, ó. Ela de cima para baixo. Está aqui ela, assim, ó. Certo? Aí o cara, ele vem com um grampo, ele puxa esse grampo aqui, ó, né? Vem com outro grampo e puxa aqui. Aí vem um outro camarada com o teçado, ele vai cortando aqui no meio, ó. Puf. Aí ela fica nesse estágio aqui, ó. Depois ela vai passar por uma prensa e aí vai virar tipo um pano. Ela vai esticando. Tá bom? Olha só. Cristóvão Colombo, ele teria visto o uso da borracha, sabe aonde? Lá no Haiti. De que forma? Em forma de bola. As pessoas jogavam e ela saía saltando, ela saía pulando, quicando, né? Veja aqui, quando Colombo chega na ilha de Guaranaí, em São Salvador, em 1492, que é a descoberta da América, claro que os nativos vão trazer a ele alguns presentes, e, na verdade, eles serão explorados, né? Mas Colombo já teria visto esse instrumento lá no Haiti. Tá bom? Vejam, aqui eu tenho os nativos brincando com a bola. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ah. Vejam o tanto de bola que tem aqui dentro. Ó. Ah. Então, por isso que há registros da existência desse artefato, desse material, bem na época de Colombo. Tá certo? Isso na América Central, quando ele chega da ilha de Guaranaí. Então, quando ele percebe isso, cara, que interessante, né? Os astecas. Veja que no museu, os astecas também tinham conhecimento. Aí tem os maias e provavelmente esse material foi elaborado, foi descoberto por uma dessas civilizações, maias e astecas. Tá certo? Olha aqui. Essa imagem que vocês estão vendo é lá em Guajará-Mirim. Me coloca nessa imagem? Eu vou explicar para vocês. Essa imagem é no pátio de Guajará-Mirim.
Lá onde temos hoje o trem, que fica no alto, não tinha antes. Ali foi depois da década de 70 que colocaram aquele trem. Mas tudo ali na frente era um pátio imenso. Os bolivianos vinham da região, né, do Beni, jogavam os seus produtos ali, e dali era embarcado na locomotiva, na ferrovia, e vinha para Porto Velho. De Porto Velho, pegava embarcação e seguia para Itacoatiara, para vender. O que chama atenção para vocês é isso daqui que eu vou mostrar. Olha só, o meu pincel está bem em cima aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Joga na tela que eu vou riscar para eles. Olha lá. Olha só. Vocês estão vendo isso daqui? Vocês estão vendo isso daqui? Pois é. Ó, aqui. Professor, o que é isso? Vem para mim de volta. Professor, o que é isso? Essas marcações que eu fiz era a identificação das pelas de borracha, chamado de pela. Para que isso? Cara, só quem tinha trabalho era o seringueiro. Porque os donos dos barracões é que lucravam com tudo isso. Eram os atravessadores. O seringueiro ia para a floresta, passava 15, 20, um mês, cortando látex, defumando, para vender os barracões, que na verdade acabava trocando em alimentos. E o seringueiro acabava ficando preso ao barracão por dívida. O produto mais caro na floresta, no seringal, era o rifle. Mas ele levava o tabaco de corda, a farinha, o café, coisa que ele para se manter. Né? Só que é o seguinte, tão esperto, eles não colocavam uma identificação na produção. Então, sabendo que estava sendo lesado, o seringueiro chegava lá com 30 pelas e vendia para o barracão. Primeiro, quando o seringueiro ele ia para a floresta, para o seringal, cortar o látex, ele ia passar lá, digamos, um mês. Então ele precisa de um rancho, umas compras. Então ele fazia uma compra aí de 2, 3 mil reais. Levava todo esse mantimento para se manter lá. Durante 30 dias que ele está lá, ele vai produzir aí 40 pelas. Quando ele volta, ele está devendo 3 mil, lembra? Quando ele volta, o dono do barracão vai pagar ali os seus 1.500 para aquela pela. Mas é muito baixo e tal, sim. Ou 2.000. Ou seja, o dinheiro que ele ganha não é o suficiente para poder pagar a dívida que ele deixou. Por isso que ele vai ficar sempre preso ao barracão devendo. Esperto, sabe o que eles fizeram? Espera aí, estou me passando a perna? Ele vendia para o barracão. Quando chegava a noite, eles vinham e roubavam novamente as pelas. E vendia para um outro barracão. E isso foi pego. Aí, agora, os caras identificam as pelas. Se eu vendi para o barracão A, eu vou vender para o barracão H. Quando eu chego lá, peraí, mas esse aqui, essas pelas, é do coronel fulano de tal, está aí a marcação dele. Aí o cara pega com a boca na botija. Já havia macete no passado, viu? Já na tela. Por isso que essa imagem, eu tenho um monte aqui que pertence a um empresário, a um seringueiro, a um coronel. Eu tenho um outro monte que pertence a uma outra pessoa e assim vai indo. Porque todas elas estão identificadas. Percebeu? Isso é pouco, tá? Nós temos imagens gigantescas que aparecem essas pelas. Colombo, então, descobriu que a borracha ela era impermeável e que os índios impermeavam roupas, sapatos e outros utensílios.
conforme que foi provado em escavações feitas na região dos maias. Então, tanto os maias quanto os astecas fizeram uso da borracha. Qual dos dois que descobriram? Eu não sei te responder, aluno. Mas essas duas civilizações fizeram uso da borracha. Fechou? Essa aí é uma outra região, é um outro seringal. Olha lá o casarão. Observe que as casas, elas eram de girais. Elas eram altas. Para quê, professor? Para a onça não pegar. Para a onça não entrar. Animais também. E aqui elas são colocadas tudo bonitinho. Olha, aluno, cada pela dessa daqui é 15 quilos. Aí você imagina, quanto é que está o quilo? Ah, o quilo é tanto. 15 quilos, é uma arroba, né? É uma arroba. Tá bom? Existia um padrão. Às vezes passavam gramas, etc. Mas tinha que ter um padrão. Essas borrachas, elas seriam todas cortadas para virar manta, para ser um processo industrial mais evolutivo. Tá? Em 1736, foi o tempo em que a Europa tomou ou tornou conhecedora do produto pelo naturalista francês Marie de la Condamine. Né? Esse francês que estava em pesquisa na Amazônia, é esse cara que vai levar as sementes da seringueira para fora do Brasil. Marie de la Condamine, ele vai ter a ajuda de alguns nativos e vai levar, olha só, vem para mim aqui, o francês Marie de la Condamine, ele, no primeiro momento, ele vai colocar algumas sementes de seringueira, aquela castanha que vocês sabem, porque tem o ouriço dentro da seringueira. Quando esquenta bastante, ela abre, aí joga a semente. E aonde ela bate, lá ela cai, ali vai nascer outra seringueira. Então, o francês Marie de la Condamine, ele leva essa semente para a Europa, no bolso da sua roupa. Olha a roupa do cara, como é que é aqui, ó, a roupa do cara. Só que quando ele chega lá, as sementes estavam podres. Numa outra viagem que ele faz, com a ajuda do nativo, eles pegam um paneiro, enche ali de milhares de sementes, forra com a folha da bananeira e vai para a Europa. E lá, eles começam a fazer todo um processo de plantio e deu certo. Singapura, na Malásia. Ou seja, o tráfico de árvore, de sementes, de planta, de folha, já era desde o século XVIII, século XIX e assim por diante. Se eu pego uma folha de uma planta, coloco dentro de um livro, eu vou embora. Porque em laboratório, eu vou tirar a essência daquela folha. E eu vou descobrir para que serve aquela essência. Cara, é muito fácil. E fizeram isso muito com o Brasil no passado. Aí até hoje acabou fazendo. Quando você pega aí aqueles traficantes levando aquelas cobras exóticas, peixes exóticos, plantas exóticas, é o tráfico de animais silvestres, né? Continuando a tela, vamos lá. Esse é o outro barracão que vocês estão vendo, apreciando. Olha o tamanho dessa borracha. Aí são 2 homens para carregar, tá, senhores? Porque aqui no meio vem uma madeira que vai de fora a fora e aí os caras pegam, ó, provavelmente esse aqui é o proprietário desse seringal. Essa é uma foto do Dana Merrill. Dana Merrill tinha o costume de identificar as fotos através da numeração e a estrada de ferro Madeira Mamoré, ela parava nos locais para pegar as borrachas. Então, de Guajará-Mirim até Porto Velho, ela vinha parando, justamente para poder trazer essa produção aqui para o Madeira e do Madeira seguir para Itacoatiara.
o Porto de Serpa. Aí vocês imaginam quantos seringais. Senhores, Jaci, Paraná era um seringal. Mutum, Paraná era um outro seringal. Corredeira, Dois Irmãos, Palmeiral, tudo, Abunã, Arara, tudo ali era seringais. Onde a ferrovia passava, parava e transportava todos os produtos. Já tinha dono. Então, esse foi o fundamento da criação da Estrada de Ferro de Mamoré. Escoar o produto que vinha do altiplano boliviano. Fechou? Vejam isso. O pesquisador, o Marie de Locodamine, francês, se encontrava no Equador quando enviou ao cientista lá de Paris uma semente da EV, que era o nome dado pelo nativo. Aquela semente da seringueira. Senhores, aluno, você que não é dessa época e talvez nunca vai ver uma estrutura como essa, mas aqui é uma casa de defumação. Aqui, basicamente, é um museu para mostrar para vocês como funcionava. Olha só, aqui já é uma pela pronta, aqui outra pela em exposição, e aqui eu estou trabalhando noutra pela. Então, colocava-se a madeira amarrada com barbante. Aqui eu tenho a caieira, onde eu faço fogo lá embaixo, jogo o enxofre e o líquido da seringueira está aqui, ó, e eu vou jogando e ele vai aumentando. Eu vou jogando e vai aumentando na madeira. Então, olha só, está aqui a madeira. Eu jogo o líquido e aí eu levo esse líquido para a fumaça. Logo, a quentura faz o líquido se prender na madeira. Então, eu vou jogando o líquido e ele vai se prendendo, líquido no líquido. Ó, vai ficando isso daqui, ó. Vai ficando isso daqui, ó. Ó, até, de fato, ficar o látex, a pela. É uma técnica fantástica. Veja aí. Aí, lembra naquela aula que eu falei sobre a navegação no Rio Madeira e a abertura do Amazonas ao capital estrangeiro? Olha aí. Os caras faziam isso de barco, vindo lá da região do Beni e de Madre de Dios, desaguando no Mamoreste e no Madeira. Aí, a embarcação é grande, é um batelão. Olha aqui esse outro batelão aqui, senhores. Viu aí? Eram vários batelões. Aí os caras tiravam toda a carga, contornava o trecho encachoeirado, levava a embarcação também, jogava a embarcação na água, jogava o produto dentro da embarcação e seguia viagem. Era um trabalho desgraçado. Hã? Olha aí, que bonito. Acabei de mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Aqui, deixa eu limpar para vocês. Aqui tá falando o quê? Vejam. Essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui é essa daqui, ó. Viu? Eu tenho o balde, a bacia com o líquido, com leite, que é o ouro branco. Eu jogo esse leite nessa madeira aqui, ó, nessa madeira, e ele vai grudando. Aí eu levo para onde? Para a caieira, onde pega a fumaça. E aí vai ficando assim, ó. Os maias chamavam esse produto de caoutchouc. A goma, ela tornava impermeável o que fosse coberto por aquela resina. Hoje você tem mochila, que é de couro, ela não entra água.
Você tem calça de couro, que não entra água, você tem camisa, tem capa, tem uma série de coisas que são cobertas por couros. O produto chegava à Europa coagulado. Então, se você mandava para a Europa esse líquido branco, ele chegava coagulado, todo quebrado. Vocês já viram, né? É tipo leite de gado. Se você tira o leite de gado, você não ferve, ele vai coalhar. Aí você vai fazer coalhada, não é isso? Pois é. Foi quando o Fresnel, um amigo de Maria de Condamine, iniciou uma série de testes visando aí a liquefação da goma coagulada. Ele vai conseguir depois de 20 anos. Você é doido? Depois de 20 anos, ele descobre o processo. Olha só, parece pipoca. Daí eu posso até fazer o queijo. Por exemplo, o leite, ele fica assim, ó, coagulado. Aí você pega esse leite, todo coagulado, coloca na prensa, adiciona um produto, né? Coloca na prensa, vai ficar um leite, um queijo bem bonitinho. Parece um leite, mas é o leite da seringa, que vai ser transformado em líquido para ser utilizado em algum tecido. Olha só esse fera aqui, ó, no século XIX, Charles Goodyear descobriu a forma que tornava a borracha resistente a altas e baixas temperaturas. Charles Goodyear. Aí você vê o pneu. O pneu, quando você anda o dia inteiro e ele vai esquentando no asfalto. Você viaja durante meio-dia, em qualquer horário, asfalto quente pra caramba, mas quanto mais quente, mais ele se torna resistente. Se ele for para o lado frio, ele também se torna resistente. Essa composição que criou foi o Charles Goodyear. Cara, tanto na parte fria como na parte quente, ele é resistente. Olha aí a moça fazendo um teste. Lembra que eu falei? Ela está jogando o líquido da borracha aqui, ó, através de uma cuia, joga na madeira, ela fica rodando, depois ela leva aqui para a caíra. Aí ela prende. O processo consistia em submeter a borracha a elevada temperatura com enxofre, a fim de torná-la insensível ao calor e ao frio, impermeável, sem perder jamais a flexibilidade. Por outro lado, Hancock descobriu em 1852, 3 anos depois de Goodyear, o processo de vulcanização. Goodyear levou 20 anos. Hancock levou o quê? 3 anos. Certo? Em Belém do Pará, desde 1824 a 25, a borracha era incluída na pauta aduaneira em arroba. Cada arroba era 15 quilos. O preço naquela época era 4.500 contos de réis. Era muito dinheiro. 500 réis era dinheiro, imagine 4 mil. Começava, então, a influenciar na economia amazônica brasileira, cuja sede era Belém. E aí, o grande capital estrangeiro, de Londres e de Paris, vão investir no porto de Manaus, no porto de Belém. Para quê? Para que as embarcações pudessem atracar e levar seus produtos. Cara, vai ser tudo combinado. Porque havia essa necessidade do mercado lá fora. Olha aí, o homem no Tipiti. O nome dessa casa é Tipiti. O seringueiro está defumando a borracha. Veja aí a fumaça. É o enxofre. Ele joga enxofre aqui nessa caieira. Isso aqui é uma caieira. Ele joga enxofre, isso é a fumaça. Ele está tocando fogo. Tem madeira aqui embaixo. Tem uma área que ele colocou a madeira. Tocou fogo, pega fogo e joga enxofre. Aí sai essa fumaça. Tá certo?
Com o fim da Guerra do Paraguai, o preço da borracha dobrou. E a sua produção também. A Guerra do Paraguai começa em 1865 e vai até 1870. De lá para cá, então, dobra o preço. A Inglaterra era a maior compradora da nossa borracha. É por isso que, se vocês forem em Manaus e em Belém, vocês irão encontrar... Não, aqui também no Acre. Aqui no Acre nós temos um Museu da Borracha. Incrível. Você chega num ambiente como esse e faz até um teste. Como que o seringueiro trabalhava no passado? Como que era o trabalho? Não era fácil, senhores. Observando aí, nós tínhamos uma externa que falava sobre a extração da borracha. Mas vem aqui para mim. O seringueiro, ele ia para a floresta, para o seringal, meia-noite. Meia-noite ele saía de casa. Ele começava a cortar, na verdade, a seringa meia-noite. Por isso que usava aquela poronga que iluminava para frente. Sempre com o seu rifle aqui atrás. E com vários outros objetos. Começava a cortar a seringa de meia-noite até umas 3, 4 horas da madrugada. Mas por quê, professor? Porque se ele corta a seringa durante o dia, ela coagula. Ela fica toda pegajosa. Então tem que cortar à noite. Por isso que ele cortava à noite, mas sempre com o auxílio de uma espingarda. Porque aparecia onça, aparecia índio. E a espingarda era o produto mais caro que existia no seringal. Quando ele cortava até 4 horas da madrugada, aí ele ia descansar um pouco, ia fazer a sua primeira refeição, aí ele voltava por onde ele tinha passado, recolhendo todo o látex, e de manhã, mais 5, 6 horas, ele começava a defumar. Senão ele perderia todo aquele látex. Durante o dia, não se fazia isso. Não se cortava a borracha de dia, era de noite. E os seringais eram vistos como estradas. E as seringueiras no seringal eram uma afastada da outra. Ok? Tudo isso não era fácil. É por isso que você não vê o seringueiro que ficou rico. Não tem, não tem. E sem contar que o índio muitas vezes ficava atrás daquelas samaumeira, né? Que tem uma raiz enorme e ficava de tocaia para poder pegar o seringueiro. Nós temos vários livros que falam sobre os seringais. É bom que você pesquise também e procure entender a saga desses trabalhadores, que não foi fácil, tá bom? Eu fico por aqui, mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí, é rapidinho.